Ele desempenhou um papel fundamental e singular como músico e guitarrista dos Beatles, contribuindo de maneira significativa para a identidade sonora e o sucesso duradouro da banda. Vem descobrir quem foi George Harrison. George Harrison nasceu em Liverpool, na Inglaterra, no dia 25 de fevereiro de 1943, filho de Harold Harrison e Louise Harrison. George era o mais novo de 3 irmãos, Peter, Harry e Louise, que recebeu o mesmo nome de sua mãe. A família Harrison vivia de forma modesta em Liverpool durante a infância de George. Seu pai era motorista de ônibus e sua mãe trabalhava ocasionalmente como assistente em uma loja. A família não era musical profissionalmente, mas tinha um interesse geral pela música. George cresceu em um ambiente onde a música popular, especialmente o rock, era emergente nos anos 50 e começou a exercer uma forte influência sobre ele, desde jovem demonstrando um interesse em particular pela música. George frequentou a escola primária de Dovedale e mais tarde a Liverpool Institute High School for Boys, onde conheceu Paul McCartney. Ele comprou sua primeira guitarra aos 12 anos de idade, enquanto se recuperava de uma enfermidade. Tempos depois, conseguiu sua primeira guitarra, um pouco melhor, uma Hofner, com a qual se animou a formar sua primeira banda, o Rebels, junto com seu irmão Peter. Com o tempo, ele desenvolveu habilidades consideráveis como guitarrista, impulsionado por sua paixão pela música e inspirado por artistas que estavam moldando o cenário musical da época. Artistas como Elvis Presley, Little Richard e Carl Perkins foram algumas das primeiras influências musicais que capturaram a atenção de George Harrison. Além das influências do rock, Harrison também começou a se interessar por música mais exótica e espiritual, especialmente a música indiana. Isso se deve, em parte, à influência de seu amigo da infância, David Griffiths, que lhe apresentou músicas indianas e orientais. Desde suas influências iniciais no rock até suas explorações musicais mais profundas, George demonstrou uma curiosidade musical única que moldou sua identidade como guitarrista e músico ao longo de sua vida. No ano de 1958, George Harrison entrou para os Quarrymen, a banda precursora dos Beatles. Na época, ele tinha apenas 15 anos de idade e foi apresentado à banda através de seu amigo de escola, Paul McCartney, que fazia parte do grupo. George impressionou John Lennon com sua habilidade na guitarra e foi convidado a se juntar ao grupo, apesar da pouca idade. O grupo passou por várias mudanças de formação e, em 1960, quando George tinha 17 anos, a banda começou a se transformar nos Beatles. Neste mesmo ano, Stuart Sutcliffe se juntou como baixista e Pete Best assumiu as baquetas como baterista do grupo. Com essa formação, os Beatles começaram a ganhar popularidade em Liverpool, tocando em clubes locais como o famoso Cavern Club. E embora, inicialmente, George tenha sido visto como o mais jovem e por vezes como o garoto do violão nos primeiros anos, sua habilidade na guitarra e seu estilo melódico começaram a se destacar cada vez mais. Com a entrada de Ringo Starr como baterista em 1962, a formação clássica dos Beatles estava completa, consolidando sua posição como uma das bandas mais influentes e inovadoras na história da música. E como guitarrista solo, Harrison trouxe uma abordagem melódica e refinada que completava perfeitamente as composições de Lennon e McCartney. Ele era reconhecido por seus solos de guitarra que não apenas preenchiam os espaços musicais, mas também adicionavam textura e emoções às músicas. Um momento importante para George, que amava suas guitarras, foi quando ele adquiriu sua Gibson Les Paul vermelha, que hoje em dia é uma lenda. Lucy, como batizou o próprio músico, já havia sido de artistas como John Sebastian e Dan Armstrong. Sua Les Paul vermelha foi um presente de um amigo próximo, Eric Clapton, que tinha mais do que guitarras em comum com George Harrison. George Harrison não apenas foi um guitarrista talentoso e um vocalista habilidoso, mas também desempenhou um papel integral na criação da sonoridade dos Beatles, contribuindo com sua própria voz musical. E uma das maiores influências na formação do estilo de Harrison foi sua imersão na música indiana, especialmente através da sua amizade e colaboração com o citarista Ravi Shankar. Harrison ficou fascinado pela sonoridade exótica e espiritual da música indiana, o que levou a incorporar elementos dessa tradição em suas composições e abordagens musicais. Ele não se limitou apenas ao violão e à guitarra elétrica, experimentou com uma variedade de instrumentos e técnicas, incluindo o uso do cítara, assim como a exploração de guitarras slide e pedais de efeito. Solos como o da canção Something são um dos exemplos notáveis de como ele conseguia transmitir sentimentos profundos através de sua guitarra. E falando em Something, Harrison era bem reservado quanto à sua vida particular, mas seu relacionamento com Pattie Boyd, moça que aparece com ele no clipe da canção, foi amplamente noticiado pela mídia. Ele se casou com a modelo no ano de 1966, depois de um breve período de namoro. Ela foi a inspiração para várias músicas dos Beatles, incluindo Something e I Need You. O casamento deles, no entanto, enfrentou dificuldades devido à intensa vida de viagens dos Beatles e o afastamento dos dois e a aproximação da modelo com o músico Eric Clapton.
Eles se divorciaram no ano de 1977. Após o divórcio, George Harrison conheceu Olivia Trindade Arias, que se tornou sua segunda esposa em 1978. Olivia foi uma presença constante na vida de George até o seu falecimento. Eles tiveram um relacionamento duradouro e criaram um ambiente familiar estável para seu filho Danny Harrison, que nasceu no dia 1º de agosto de 1978. Sua profunda exploração de filosofias orientais e espirituais ao longo da vida tiveram um impacto significativo tanto em suas composições quanto em sua jornada pessoal. O nome Danny, escolhido por Harrison para seu filho, tem origem sânscrita e é frequentemente utilizado na Índia, refletindo a profundidade da conexão espiritual de George com a cultura indiana e sua fé no hinduísmo. George Harrison visitou a Índia pela primeira vez em 1966 e estudou sitar com Ravi Shankar, mergulhando profundamente na cultura e na espiritualidade do país. Esta viagem teve um impacto profundo em sua visão de mundo e em sua abordagem à vida e à música. Ele se tornou um defensor do movimento espiritual e cultural que buscava integrar influências orientais com a música popular ocidental. Além disso, foi um defensor vocal da meditação transcendental, uma prática que ele acreditava por trazer clareza mental, tranquilidade e uma sensação de bem-estar à vida. A influência das filosofias orientais e espirituais podem ser vistas claramente em muitas das composições de Harrison. Músicas como My Sweet Lord, que reflete sua busca espiritual e sua exploração de temas como a busca pela verdade interior, a conexão com o divino e a transcendência espiritual. Além disso, ele organizou concertos beneficentes, como o Concerto para Bangladesh, um evento histórico que ocorreu em 1971, no Madison Square Garden, em Nova York. O concerto, concebido por Harrison e seu amigo e mentor Ravi Shankar, como resposta à crise humanitária no Bangladesh, onde milhões de pessoas enfrentavam a fome e o sofrimento devido a conflitos da época. Assim, Harrison ficou conhecido por seu envolvimento em diversas causas humanitárias e filantrópicas ao longo de sua vida, demonstrando um compromisso firme com a paz, justiça social e o bem-estar global. Após o sucesso do Concerto para Bangladesh, Harrison criou a Material World Foundation em 1973, fundação estabelecida para apoiar causas humanitárias ao redor do mundo, com foco em áreas como alívio da fome, assistência médica e educação. Ao longo dos anos, a fundação continuou a apoiar uma variedade de projetos beneficentes, refletindo o compromisso duradouro de Harrison com o bem-estar global. Ele também contribuiu pessoalmente para diversas organizações e causas ao longo de sua vida. Ele era reconhecido por fazer doações significativas a instituições de caridade e participar de eventos beneficentes. Seu apoio financeiro e moral ajudou a ampliar o impacto de muitas iniciativas humanitárias ao redor do mundo. Além de seu trabalho filantrópico, Harrison era um defensor vocal da paz e da justiça social. Suas músicas frequentemente refletiam temas de amor, paz e espiritualidade, inspirando gerações de ouvintes a refletir sobre questões mais amplas de coexistência pacífica e compaixão. O legado de George Harrison como um ativista humanitário e filantropo vai além de sua música, demonstrando seu compromisso genuíno em fazer a diferença positiva no mundo. Nos anos 80 e 90, ele fez seu retorno ao mainstream através de diversas colaborações musicais e com projetos que reafirmariam sua influência e talento como músico. Harrison colaborou com uma variedade de artistas ao longo dos anos 80 e 90, contribuindo com sua guitarra distinta e sua voz inconfundível para várias músicas e projetos. Uma colaboração notável foi com o supergrupo Traveling Wilburys, formado por Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. O álbum de estreia do grupo, lançado em 1988, foi um sucesso crítico e comercial, reintroduzindo Harrison ao público mainstream com músicas como Headley Winker, e ele continuou sua carreira solo com lançamentos notáveis no final dos anos 80 e início dos anos 90. Seus álbuns receberam elogios da crítica e foram bem recebidos pelos fãs. Cloud9, em particular, foi um registro triunfante para Harrison, e ao longo das décadas, Harrison foi reconhecido não apenas por sua contribuição musical, mas também por sua influência duradoura na cultura. Ele foi introduzido ao Hall da Fama do Rock como membro dos Beatles em 1988 e continuou a ser celebrado como um dos maiores guitarristas e compositores da história da música. Sua música e seu ativismo continuam a ressoar para uma nova geração de ouvintes e músicos, inspirando um interesse renovado em sua obra e em suas contribuições para a música. O final da década de 90, mais especificamente 1997, foi um ano difícil para Harrison. Diagnosticado com câncer, ele recebeu tratamento médico intensivo, incluindo radioterapia e quimioterapia, para conseguir combater a doença. A batalha contra o câncer foi um desafio pessoal difícil para Harrison e sua família. Ao longo de sua luta contra o câncer, Harrison mostrou sua resiliência notável e uma profunda conexão com sua espiritualidade. Sua fé no hinduísmo e na meditação transcendental ajudaram a sustentá-lo durante os momentos difíceis de tratamento e recuperação. Após o diagnóstico, Harrison se tornou mais recluso, focado
focado em passar tempo com sua família em casa e perto de amigos próximos. Mas Harrison, que levava a paz como sua palavra principal, presenciou o pior do ser humano na véspera de virada do ano, no dia 30 de dezembro de 1999. Michael Abram, um homem desequilibrado mentalmente, invadiu a casa de George Harrison, localizada em Oxfordshire, no Reino Unido. Durante a invasão, Abram esfaqueou George Harrison cerca de 40 vezes, causando ferimentos graves. No entanto, Olivia Harrison conseguiu proteger George, atingindo o invasor na cabeça e chamando a polícia. O invasor ainda entrou em confronto com os policiais, que conseguiram contê-lo e prendê-lo. George Harrison sobreviveu ao ataque, mas os ferimentos que sofreu exigiram várias semanas de tratamento hospitalar. O invasor foi considerado não culpado por razões de insanidade mental em um julgamento posterior. Este incidente chocou a comunidade mundial dos Beatles e seus fãs, que lembravam do falecimento de John Lennon. E mesmo travando uma batalha contra o câncer e sofrendo agressões de um invasor em sua casa, Harrison seguiu forte. No dia 12 de novembro de 2001, em Nova York, Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney se juntaram, uma última vez. 2 semanas depois, no dia 29 de novembro de 2001, o falecimento de George Harrison reverberou profundamente entre seus fãs e admiradores ao redor do mundo, desencadeando uma onda de tristeza e reflexão sobre o legado de um dos ícones musicais mais amados da história. A notícia do falecimento gerou uma resposta de luto global imediata. Muitos artistas, colegas músicos e figuras públicas prestaram homenagens emocionadas a Harrison. Elogios foram feitos à sua contribuição para a música, sua habilidade como compositor e seu papel como defensor das causas humanitárias. O falecimento de Harrison dominou as manchetes de jornais e noticiários, destacando seu legado musical e cultural. Muitas estações de rádio e canais de televisão dedicaram programações especiais em memória ao músico. Sua música, sua espiritualidade e seu compromisso com as causas humanitárias deixaram uma marca. A batalha de George Harrison contra um câncer entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000 foi um período desafiador em sua vida, mas também demonstrou sua coragem, resiliência e a profundidade de sua espiritualidade. Os rituais funéreos ocorreram conforme as tradições hindus no Hindu Temple in Hollywood Hills, Los Angeles. Após a cremação, suas cinzas foram espalhadas em locais significativos para ele, incluindo Rio Ganges e Yamuna, perto da cidade de Varanasi, na Índia, uma cerimônia particular de acordo com a tradição hindu. Não há um túmulo ou local de enterro físico onde seus restos mortais tenham sido colocados, refletindo sua conexão espiritual com diferentes partes do mundo e sua preferência por rituais tradicionais hindus após a morte. O impacto de George Harrison na música e na sociedade continua a ser profundamente sentido e celebrado até os dias de hoje, refletindo sua influência duradoura e significativa em várias dimensões. Ao longo das décadas, George Harrison continua a ser reverenciado como um ícone cultural, cujo impacto transcende a música. George Harrison deixou um legado multifacetado que abrange não apenas seu talento musical excepcional, mas também sua visão humanitária e espiritual. Obrigada por assistir a esse vídeo especial sobre o legado de George Harrison. Para receber mais conteúdo sobre George Harrison e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo!